Você quer se aposentar? Então você está no lugar certo. Aqui eu falo sobre aposentadorias e benefícios do INSS. Eu sou a Luciana Farias, advogada há 22 anos nessa área. Eu ouço muito de vocês aqui falando assim, nossa, mas eu ouço que a Previdência vai quebrar, que as regras mudaram, cada lugar fala uma coisa. Então fica aqui comigo que hoje eu vou falar sobre uma aposentadoria que chama-se Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. Você já teve algum problema de saúde na sua vida? Já recebeu auxílio doença algum período? Teve que se afastar por algum período na sua vida laborativa? Sabia que esse período que você se afastou, esse período que você teve alguma deficiência, ele conta na hora da sua aposentadoria e mais ainda, ele conta a mais. Isso mesmo. Essa aposentadoria que eu vou falar aqui com vocês, a aposentadoria da pessoa com deficiência, é diferente daquela que muito se ouve por aí, que é a aposentadoria por invalidez, que depois da reforma da Previdência passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Não é essa que eu vou falar. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que essa aposentadoria da pessoa com deficiência é uma aposentadoria onde a pessoa pode se aposentar e continuar trabalhando. Ou seja, essa deficiência que dá ensejo a essa aposentadoria, que é mais vantajosa do que uma aposentadoria por tempo de contribuição normal, ela é mais vantajosa e eu vou falar aqui com vocês, fica aqui comigo. Ela, mesmo você aposentado, você pode continuar se aposentando, diferente da aposentadoria por incapacidade, que uma vez aposentado, a pessoa não pode trabalhar. Então vamos partir desse marco. É uma aposentadoria de uma pessoa que tenha deficiência e que ela pode continuar trabalhando. Agora eu vou falar dos requisitos para conseguir essa aposentadoria. E se você ainda está conhecendo agora o meu canal, se inscreve, porque eu vou fazer vídeos toda semana para vocês, além dos outros vídeos que eu já tenho sobre aposentadorias. E você pode deixar sua pergunta, porque eu faço os vídeos de acordo com as perguntas de vocês. Então vamos lá, requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência. Eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Hoje eu vou falar da aposentadoria por tempo de contribuição, que não exige idade mínima. Olha que bacana. Essa aposentadoria ela é muito importante porque na reforma da Previdência, em 2019, ela foi a única que não foi alterada. Estão as mesmas regras de antes de 2019 e ela é sim mais vantajosa que as demais aposentadorias. Então vamos lá, requisito para o homem, aposentadoria por tempo de contribuição para o homem. O homem não precisa ter idade mínima. Tempo de contribuição, quanto tempo esse homem tem que ter trabalhado? Aí vai depender do grau da deficiência. Então a gente vai dividir a deficiência em leve, deficiência moderada e deficiência grave. Para cada nível de deficiência vai ter um tempo, tanto de tempo de contribuição, ou seja, tempo de trabalho, seja como empregado, como empresário, como contribuinte individual, como empregado doméstico, como avulso, como rural, qualquer espécie de segurado da Previdência Social que contribuir ao INSS com alíquota cheia é 20%, vai ter outros vídeos falando sobre isso, vamos focar aqui nos requisitos da aposentadoria. Então, tem a contribuição, é deficiente, então vamos lá. Deficiência leve. Um homem que tenha deficiência leve, ele consegue se aposentar com 33 anos. 33 anos de contribuição e 33 anos de comprovação de deficiência leve. Quais os requisitos da aposentadoria? São esses. Comprovar 33 anos de contribuição e 33 anos de deficiência leve. Essa deficiência, como que se comprova? Você vai, então,
Se você vai comprovar 33 anos, você tem que ter documentos médicos de todo esse tempo. Essa aposentadoria ela é mais vantajosa e aqui por que ela é mais vantajosa? A aposentadoria normal, a aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma da Previdência, precisava ter 35 anos de contribuição, só que entrava-se na hora do cálculo o fator previdenciário, que diminuía muito o valor da aposentadoria. Com a reforma da Previdência vieram mais de 7 regras de aposentadoria e todas elas ou abaixa o valor ou tem idade mínima. Nenhuma foi mais vantajosa do que antes da reforma da Previdência. Todas tiveram requisitos a mais, ou seja, um pedágio, ou a idade mínima. Eu não vou falar dessas outras, porque tem vídeos específicos delas. Vamos focar aqui na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Deficiência leve, 33 anos. E se a deficiência for moderada? Se a deficiência for moderada, o homem precisa trabalhar 29 anos. 29 anos de trabalho e 29 anos de comprovação de deficiência. E se a deficiência for grave? Se essa deficiência for grave, o homem se aposenta com 25 anos. 25 anos de tempo de contribuição e 25 anos de deficiência. E a mulher? A mulher, ela se aposenta deficiência grave. Ela vai se aposentar com 20 anos. Com 20 anos comprovado de deficiência grave e tempo de contribuição, essa mulher se aposenta por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E se a deficiência for moderada, ela vai se aposentar com 24 anos. 24 anos de tempo de contribuição e 24 anos de deficiência moderada. E se a deficiência for leve, aí ela se aposenta com 28 anos de tempo de contribuição e de comprovação de deficiência. Essa é a regra geral para se aposentar pela aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Não exige idade mínima. Algumas coisas importantes aqui para ser considerada. Como não tem idade mínima, a pessoa pode se aposentar mais jovem e na hora de se aposentar não vai entrar o fator previdenciário, que era o que diminuía o valor dessa aposentadoria se não tivesse a deficiência. Outras coisas muito comuns. Se a pessoa trabalhou na condição de deficiência e ela também trabalhou com insalubridade ou periculosidade, não cumula o benefício do tempo majorado, tempo a mais da pessoa com deficiência com o tempo majorado do tempo especial, que é para aqueles casos que a pessoa trabalhou com insalubridade ou periculosidade, esse tempo pode ser considerado especial. Eu tenho vários vídeos a respeito da aposentadoria especial, tempo especial, como faz a prova, não cumula, é um ou é outro. Agora, o que é importante aqui? O que muitas vezes acontece? A pessoa tem um tempo de deficiência, mas não consegue atingir todo esse tempo. O homem não consegue comprovar 33 anos de deficiência leve, mas ele tem uma deficiência vamos pensar, por 20 anos esse homem tem uma deficiência. É possível, ele não vai conseguir se aposentar porque ele não tem os 30 anos, mas é possível converter esse tempo de deficiência leve em tempo de deficiência grave ou deficiência leve em tempo de deficiência moderada e vice-versa, assim como também é possível converter o tempo de deficiência em tempo comum. Mas para que vai ser essa conversão? Essa conversão é justamente porque o que a lei garante é que o tempo trabalhado como pessoa com deficiência, ele conte a mais. Então, por exemplo, um homem, quando a deficiência dele é grave, ele vai se aposentar com 25 anos. Então, se ele trabalhou só 10 anos na condição de deficiente grave, esses 10 anos vai multiplicar por 1,4.
Então, vamos supor, ele tem 10 anos trabalhado na condição de deficiência grave, 10 anos multiplica por 1,4 vai valer 14. E aí, ele utiliza esses 14 anos somando com os demais tempos contribuídos dele. E aí, ele vai conseguir uma outra aposentadoria, aí sim, uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou uma aposentadoria por pontos, uma aposentadoria com pedágio, uma outra aposentadoria, mas utilizando esse benefício da conversão do tempo da pessoa com deficiência em tempo comum. Se você quiser saber mais, quiser essa regra da aposentadoria por tempo de contribuição, no meu Instagram tem um post no feed onde tem essa tabela, onde você vê qual é a conversão. Mas mais importante do que você entender essa tabela é você, aqui eu vou dar algumas dicas se você está pensando em se aposentar, já trabalhou bastante, gostaria de saber quanto tempo você já tem. O que é importante aqui? Primeiro, você se cadastrar lá no INSS e ter o seu CNIS na mão. O CNIS é o extrato previdenciário. O CNIS quer dizer Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá você vai ver se todas as empresas que você trabalhou estão nesse documento. E aí, primeira coisa, esse é o primeiro passo para quem quer aposentar. Ter o CNIS na mão, conferir o CNIS para ver se todas as empresas estão lá. E aí, se, vamos supor, você tem um problema, você tem uma deficiência e você vê ali, eu tenho 20 anos de deficiência, não consigo chegar em todo o período para me aposentar por tempo de contribuição. Mas além desses 20 anos trabalhados com deficiência, você tem mais algum período que dá para somar e chega ali, está perto dos 35 anos, se você somar os dois períodos? Se sim, o que é importante? Você fazer um planejamento de aposentadoria. Eu tenho bastante vídeo falando sobre planejamento de aposentadoria. E o que você vai encontrar aqui no meu canal é eu sempre falando para você que mais importante que você se aposentar é você conseguir a melhor aposentadoria. Num vídeo só você não vai conseguir saber qual é a sua aposentadoria, qual o valor dessa aposentadoria. Sabe por quê? Quando eu vou analisar uma aposentadoria, eu levo pelo menos umas 3 horas para, primeiro, fazer todas as perguntas que eu preciso para que o meu cliente fale todas as situações que possa aumentar o tempo de contribuição e, consequentemente, aumentar o tempo de contribuição vai antecipar uma aposentadoria ou aumentar o valor da aposentadoria. Isso que é importante. Então, primeiro, a gente tem que ver todas essas situações. Eu tenho bastante vídeo falando sobre isso. Segundo, daí ele me fala, não, eu tenho uma deficiência. O que a gente precisa fazer? A prova dessa deficiência. Mas eu não tenho documento. Aí a gente vai fazer aquele trabalho que é aonde que você fez o tratamento, vai pedir o prontuário médico, vai verificar quais os exames que tem lá no guardado. Então, se você tem uma deficiência, o que é importante? Já fazer uma pasta da aposentadoria. Vai guardando tudo que é documento médico lá. Se você trabalhou com insalubridade ou periculosidade, já tem os PPPs, vai guardando tudo lá. Por quê? Isso hoje nem tanto, mas até uns anos atrás as pessoas me procuravam quando já estava na hora da aposentadoria, quando já tinha trabalhado 35 anos, quando já estava na idade de se aposentar. E aí, até a gente fazer toda essa prova, o que acontecia? Atrasava a aposentadoria. Então, hoje, quanto antes você ter consciência dos seus direitos, dos documentos que você vai precisar, você faz não é nem uma pasta, é uma caixa, porque vai ser muita coisa. Você vai guardando os documentos lá, para que na hora certa você tenha os documentos e não atrase a sua aposentadoria. E uma informação bem importante, você sabia que você pode, mesmo se você não tem ainda o direito de aposentar, você pode fazer um pedido no INSS para que o INSS fale qual que é o nível da sua incapacidade, da sua deficiência, se é leve, se é moderada ou se é grave. Isso é muito importante porque você já consegue ter uma noção maior de quanto tempo que essa deficiência vai antecipar a sua aposentadoria. É leve? É moderada? É grave? Então você pode fazer esse pedido no INSS
mesmo não tendo o direito de se aposentar ainda. E o INSS, considerando, essa pessoa passa numa perícia médica e numa perícia com assistente social. Passando por essa perícia, o INSS, considerando que há deficiência, ele vai colocar lá no CNIS, lá naquele extrato previdenciário, o nível da sua deficiência, já fica gravado lá, já fica guardado no seu cadastro do INSS. Quando você for se aposentar, não vai precisar fazer essa prova. Mas falo mais uma vez, o que é importante para você que me acompanha aqui, ou está me conhecendo agora, está pensando em se aposentar, é ter um planejamento de aposentadoria. Você trabalhou a sua vida toda e a aposentadoria é um direito seu. Porque o INSS concede aposentadoria, se você for dar entrada sozinho, concede sim. Mas você sabe se aquela vai ser a melhor aposentadoria, porque o INSS não vai fazer as perguntas para você. Se você for dar entrada, hoje não tem nenhum atendente para atender você e fazer perguntas. Você vai dar entrada pelo site. Então, é você preenchendo lá e é super simples dar entrada numa aposentadoria. Você consegue dar entrada até pelo 135. No entanto, a aposentadoria, a sua vida laborativa não é simples. Você não pode simplesmente dar entrada lá da forma que é como preencher um formulário. A aposentadoria não é assim. Você precisa saber qual é a melhor aposentadoria para você. Vai ter várias aposentadorias. E aí, se você não juntar os documentos, por exemplo, dessa aposentadoria da pessoa com deficiência que eu estou te falando, o INSS não vai analisar ela. Se você não juntar, por exemplo, um PPP, o INSS não vai analisar. Então, você precisa saber os seus direitos para você fazer o pedido certo, juntar os documentos certos e, com isso, ter o seu benefício certo concedido. Então, se você não é aposentado ainda, ou se você está naquela fase ali, já deu entrada e está para ser concedido, não retire o seu benefício antes de ter uma verificação se aquele benefício concedido é o melhor para você. Agora, se você já é aposentado e está me assistindo, aí você vai ter que fazer essa análise também, só que daí você vai precisar entrar com um pedido de revisão. Então, é melhor, e aí você vai ter que remediar uma situação. Então, é melhor antecipar, antes do pedido, você já ter o seu planejamento de aposentadoria para ver qual é a melhor aposentadoria no seu caso, para quando você for dar entrada, ser concedido o benefício correto. Agora, se você já é aposentado, o jeito vai ser entrar com revisão. No entanto, na maioria dos casos, para entrar com revisão, tem-se o prazo de 10 anos de decadência. Passou 10 anos, não dá para pedir a revisão da aposentadoria. Tem casos que ainda dá, mas a grande maioria não dá. Então, se você tem alguma deficiência, e aqui o que é importante, já indo para o final desse vídeo, a importância de definir a diferença de deficiência, que é diferente de incapacidade. Aqui eu tô falando para pessoas que podem trabalhar, que pode sair do seu trabalho e ir lá no INSS fazer a perícia. Tô falando para essas pessoas, não é para aquela pessoa que não pode trabalhar. Para essa pessoa que não pode trabalhar, o benefício é a aposentadoria por incapacidade permanente. Aqui é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então, se você está se vendo nesse caso, primeira coisa que você vai fazer, CNIS, puxar o seu CNIS e verificar se está todos os seus vínculos de trabalho lá. E segundo, você vai fazer a sua pastinha da documentação médica, porque quanto mais tempo você comprova da deficiência, mais tempo vai dar para você se aposentar. Antes, você consegue antecipar a sua aposentadoria. Então, eu não tenho mais documento nenhum. Então, faz aquela, sabe, se lembra aonde que você fez algum tratamento médico, chegou a ser internado, fez alguma cirurgia, que hospital que foi? E aí você pode fazer esse trabalho de buscar o seu prontuário médico de cada lugar que você foi internado, você fez um tratamento, e nisso você vai montando a sua documentação.
E aí depois faça o seu planejamento de aposentadoria. Procure um advogado especialista em direito previdenciário, que é a pessoa que vai fazer esse estudo para você. Tem vários tipos de advogado: advogado especialista em criminal, advogado especialista em trabalhista, em civil, em família, e tem um advogado que a especialidade é direito previdenciário. Esse advogado é aquele que estuda a parte do INSS, a parte de aposentadorias e benefícios do INSS. Essa é a pessoa adequada para fazer um planejamento de aposentadoria. Ouvir sobre aposentadoria, você põe um Google, vai vir milhares de coisas. Veja muito bem quem é a pessoa que você está ouvindo. Essa pessoa é advogado? Ela é especialista em direito previdenciário? Veja quem é essa pessoa. Então aqui você está me ouvindo. Quem sou eu? Se você é a primeira vez que você está me ouvindo, quem é essa doutora Luciana que está falando? Então, olha só, eu sou... Agora em 2022, eu completei 22 anos de advocacia previdenciária. Há 22 anos que eu trabalho com aposentadorias e benefícios do INSS. Eu sou realmente uma apaixonada pela área, de ver o sorriso no rosto do meu cliente quando aposenta. Eu milito na área e, além disso, eu sou professora, eu tenho mestrado em Direito Previdenciário, escrevi um livro, eu dou aula para advogados, tenho mentoria, enfim, assim, a minha vida é o direito previdenciário. Estou em todas as redes sociais e hoje eu atendo online em todo o Brasil. Então, se você quiser falar comigo, você consegue acompanhar até o meu dia a dia no Instagram, que é doutoraluciana.farias. E se você quiser falar comigo, tem lá na bio, tem aqui na bio os meus contatos. Então, pessoal, eu agradeço você ficar comigo até agora. Se você conhece alguém que tem algum problema de saúde, envia esse vídeo para ela, porque vai ser importante, mesmo que não for agora, quando essa pessoa pensar em aposentar, ela vai lembrar desse vídeo e você vai dar um presente para ela, que é o quê? Antecipar a aposentadoria dela. Então, eu venho aqui toda semana trazer conhecimento para vocês conseguirem a melhor aposentadoria. O que eu peço para vocês? Um joia aqui no vídeo, porque faz com que o YouTube entregue esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas, e compartilha no seu grupo da família, no seu grupo do trabalho, para você ajudar uma pessoa que realmente precisa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.